Olá, Varejo Lovers, eu sou Fernanda Dalben. Esse é mais um episódio do No Alvecast, o canal digital da SMKT Supermarketing. Nós estamos no 8º episódio com uma convidada muito especial aqui, a Valesca Siré. Em breve eu vou apresentar a Valesca, mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, que é a Midify, que é uma empresa que tem uma plataforma que reúne todas as negociações de JBP e acordos comerciais. Obrigada, Midify, pelo apoio, e também a Zeus Broadcast, que é o local que nós estamos gravando o nosso podcast hoje. Bom, para começar, né, Valesca, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer te receber aqui, uma mulher que eu admiro tanto. Nossa, imagina, eu que agradeço. Feliz por estar aqui, finalmente conseguimos essa agenda. E para mim é um prazer poder bater papo de algo que eu gosto muito e para os varejos lovers, como você comentou, que bom, que legal. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Gente, a Valesca tem um currículo aqui bem pesado, né? Gente, a Valesca ela é Country Manager no Brasil da International Fresh Produce Association, ou em português, IFPA. Isso. E Head de Produtos da vertical de Bem-Estar, Nutrição e Tecnologia Verde na Francal. Exato. Valesca, conta um pouquinho pra gente quem é a Valesca, né, por trás dos bastidores, aí na vida real, né? E também, se você quiser comentar um pouquinho da sua vida profissional, brevemente, pra gente abrir aqui o No Alvocast. Legal, obrigada, viu, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por gente, né? Mulher, mãe, esposa e extremamente curiosa. Eu acho que essa curiosidade me levou a descobrir diversos mundos, né? E informações e dados. Então, Valesca gosta de gente, gosta de estudar, gosta de natureza. Tenho 4 cachorros lindos, a gente brinca assim, 100%, puro sangue, vira-lata. Estão lá no sítio, curtindo aí essa natureza. Então, e a gente vai organizando essa vida corrida, né? E ao mesmo tempo buscando também um pouquinho de refresh, de lazer na natureza, no verde, nos livros e nas viagens, né? Tudo que a gente pode combinar isso com a família, sobretudo, né? Valesca, acho que atualmente é mais do que nunca mãe da Luísa. Legal. E eu acho que é bem o tema do nosso episódio aqui hoje, né? A gente vai falar do futuro do bem-estar no varejo. E eu acho que isso que você está falando, né, Valesca? O fato de você, né, e o mundo, na verdade, está buscando não vou nem dizer equilíbrio, né? Essa gestão do seu tempo para ter minimamente ali uma qualidade de vida, né? Ter hábitos mais saudáveis. Acho que a humanidade, ela está caminhando para isso, porque acho que principalmente pós-pandemia a gente percebeu a importância da gente ter uma vida mais equilibrada, né? Então, assim, acho que para a gente abrir o nosso episódio, eu queria te perguntar, assim, muita gente associa o bem-estar a produtos saudáveis, a produtos com apelos nutricionais, mas a gente sabe que bem-estar é mais do que isso, é o estilo de vida, né? Então, conta um pouco pra gente o que isso significa hoje, né? Óbvio que da ótica ali, né, como head do FPA e também da Francal, mas o que significa hoje a categoria de bem-estar, né? O que é esse estilo de vida que as pessoas estão em busca? Exato, você falou muito bem, né? Estilo de vida, eu digo que bem-estar vai além de alimentos, né? Claro que começa por alimentos, né? A gente está nessa jornada de alimentação, de corpo saudável, mas bem-estar é mente sã, é corpo são, é vida, é relacionamento, é equilíbrio físico, espiritual e emocional, definitivamente, né? E aí, acho que o mundo vem nessa transformação, Fernanda, de que nós estamos vivendo uma crise de urgência, tudo muito para ontem. E a gente descobriu, depois da pandemia, eu acho que foi um grande estalo, que esse para ontem também inclui bem-estar. Quer dizer, mesmo nas nossas vidas corridas e malucas, né? Nós temos que incluir esse tempo para nós. E esse tempo para nós são nos pequenos detalhes e nas pequenas coisas, que inclui alimentação, que inclui cosmético, que inclui produtos de higiene, beleza, saúde, que inclui produtos para os nossos pets, né? Que inclui moda. Tudo isso é bem-estar, né? Quando eu olho para a sustentabilidade, quando eu olho para redução de resíduos ou melhor aproveitamento de produtos e de resíduos, né? Eu acho que é olhar para o nosso planeta agora. Essa coisa de futuro, o futuro é agora. Já chegou, né? Já chegou, definitivamente. Acho que
não tem uma tradução única, né? Mas esse bem-estar reúne o nosso ecossistema, né? Do nascer ao morrer, né? Eu acho que é. E passando por todos os pontos de conexão das nossas vidas profissionais e pessoais. E aí, ouvindo você falar, assim, né? A gente falou do futuro, presente. A gente não está falando só das novas gerações, certo? Acho que a nova geração, né? Geração Z, enfim, as outras, acho que elas têm um olhar muito mais crítico em relação a isso. Mas a gente também fala da tal da longevidade, né? Explica um pouco pra gente isso também, essa questão da integração das gerações, da longevidade, porque isso passa pelo bem-estar. Exato. Se antes longevidade era só envelhecer, agora longevidade é envelhecer com qualidade de vida, né? É olhar para as nossas mães, né? Para as nossas avós e olhar para nós, como é que a gente se vê no futuro, né? Daqui a 20, 30 anos ou mais, né? Então, a gente percebeu que para que a gente tenha uma vida longeva, com qualidade, eu preciso fazer ações agora, né? Então, existem mercados, e aí, né, olhando para o nosso negócio, existe mercado para todos os nichos e faixas etárias, desde os bebês, né? Poxa, a gente está falando de papinha para bebê, a gente está falando de papinha saudável, a gente está falando de fralda, a gente está falando de toda uma oferta de possibilidades, desde as criancinhas, dos bebezinhos, até os idosos. Então, a longevidade é isso, não é só pensar lá quando a gente tiver os seus 60 a mais, geração prateada, não necessariamente, né? Acho que é isso. E aí, isso impulsiona e muda o mercado, Fernanda, isso mudou o jogo, tá? Se eu tenho que pensar agora, como é que eu quero envelhecer com qualidade de vida, e eu tenho que pensar agora, né? E quando eu estiver lá nos 60 ou mais, a gente também vai ter que ter, existe demanda, existe consumo, isso mudou o mercado, né? É verdade. E isso acho que extrapola só o varejo, que acho que é o nosso grande foco aqui hoje. Mas você vê, por exemplo, as academias mudando completamente a forma de prestação de serviço, né, de agregando outras coisas. Você vê, por exemplo, as escolas também trazendo essa questão, né, até para as crianças, né, até a alimentação hoje oferecida nas escolas. Acho que outros segmentos também, né, como você disse lá no começo, eles se movimentam para oferecer essa tal da longevidade. Exato. E aí, e com sabor, e com textura, e com cheiro. Então, ser saudável, olhar para bem-estar, não é ser chato, né? É isso, a gente quer ter produtos bons, né? Com sabor, com alegria, com rótulo, né? E aí você vê esses vários pontos de contatos, desde o varejo, obviamente, né? A gente está comentando aqui que 10% da população do Brasil passa pelo varejo diariamente, é um número gigantesco, né? Você vê as academias trazendo uma proposta, eu não estou falando só mais de malhar, né? Eu estou falando de, poxa, eu quero ter um corpo são, mente sã, eu quero ter produtos confiáveis que me auxiliem. Você veja o papel da nutricionista, Fernanda, nas nossas vidas, né? Dos nutricionistas, né? Do profissional da área da saúde, para prevenção, né? E não somente para, eu digo assim, para prescrever saúde, né? E não só depois para tratar de doenças, né? Eu tenho visto cada vez mais, eu estive semana passada em Santa Catarina, e aí eu visitei, obviamente, a gente vai fazer o quê? A gente adora visitar loja, né? A gente vai visitar varejo, dá um passinho. Ela faz parte né? do turismo. Vai lá, né? Visita o varejo. E me chamou muito a atenção, cada vez mais, academias muito próximas a supermercados, né? É uma tendência que a gente tem visto, porque eu tô lá, eu tô me olhando, mas eu tenho academia próxima, eu tenho as gôndolas dos supermercados com uma oferta gigantesca de oportunidades, eu tenho os cafés, eu tenho áreas de convivência, né? Então, e tudo isso é bem-estar, porque bem-estar também é usar o tempo corretamente. É verdade. Ainda mais um momento que parece que o tempo voa, né? Porque a gente o tempo voa. Literalmente. Literalmente. E a gente está falando de um mercado de saudáveis, assim, de pelo menos um mercado de global de 897 bilhões de dólares, tá? Quando eu olho para o Brasil, estamos falando de em torno de 59 bilhões de dólares, com um crescimento médio de 6,7, tá? Ao ano. Então, o Brasil tem muito a oferecer, definitivamente, né? Muito a crescer, e os nossos consumidores cada vez mais estão olhando para isso e demandando produtos. Aí a gente vê, motivo que a gente vê essa explosão da indústria
procurando fazer essa leitura do consumidor, né? E entregando aí soluções e inovações nas nossas casas, né? Sim. E aí, pegando esse gancho, né? Quem que é esse consumidor hoje do saudável, né? O do bem-estar, vamos dizer assim. Ele é um consumidor, assim, mais... ele é mais volátil? Ele é mais focado, de repente, no benefício? Ou o preço também é importante? Quem é esse consumidor hoje? Eu diria para você que esse consumidor, com base em diversas estatísticas, ele está olhando para a experiência do produto. Primeiro ele vê experiência do produto, ele lê rótulo, depois ele vê marca. Então, a marca precisa conquistar esse consumidor até o ponto de que ele fala assim, essa marca eu confio, essa eu já sei. Então, o consumidor do bem-estar é um consumidor crítico, questionador. Sim. Tá? Ele pergunta, ele vai... Ele lê o rótulo. Ele vai na internet, ele conversa, ele troca experiências nos grupos e nas comunidades, e independente de idade. Eu acho que essa aqui é a mensagem que a gente tem que passar aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Teu produto pode estar em diversos pontos de contatos para diversos públicos, né? Claro que você tem nichos, tá bem? Mas trazendo aqui uma experiência, né? Acabamos de sair da Naturaltech, né? Que é a maior feira de produtos orgânicos e naturais da América Latina, Naturaltech BioBrasil, e tinha uma marca lá de papinha. De papinha saudáveis, né? Para bebês. Minha filha já tem 11 anos. Ela não resistiu. Ela provou. Então, você percebe que, claro, existe um público muito bem direcionado, né? Mas existe um público que fala assim, poxa, não, deixa eu ver como é que é isso, né? Que sabor que tem, que experiência que tem, que textura que tem. Então, eu acho que esse consumidor é um consumidor antenado e questionador, que é muito perfil, Fernanda, que a gente vê, por exemplo, na feira, tá? Que ele olha para essa cadeia de bem-estar, questionando quem são os atores. Então, não basta ter promoção, divulgação, sem, de fato, uma narrativa verdadeira. A gente vê alguns cases no mercado, né, que realmente você não consegue sustentar isso. Precisa, sim, ter um real valor, um real propósito, porque realmente esse consumidor ele vai estar atento a qualquer movimento daquela marca ou daquela categoria, enfim, né? Exato. E a gente está falando de negócios, tá, Fernanda? Eu não estou falando aqui de uma filantropia, eu estou falando de algo que, de fato, gerar bem-estar, capitalismo consciente, resultado para todos os stakeholders, é disso que a gente está falando, né? Mas a marca precisa conquistar isso, né? E conquistar trazendo inovação, trazendo conversas, abrindo diálogos, né? Usando as suas ferramentas digitais, seus saques para conversar e explicar, né, para o consumidor e para os seus pares, né, os benefícios dos produtos. Eu digo que tem uma coisa que a gente tem que fazer que é dentro de casa, assim, sabe? Começa fazendo dentro de casa, dentro da indústria, dentro do varejo, quer dizer, os meus colaboradores estão entendendo, de fato, o meu conceito, a minha missão, onde que eu quero chegar, qual é a trajetória desse produto. Geralmente, nessa categoria de bem-estar, tem histórias reais, né? Histórias com H, lindíssimas, propósitos, superações, né? Muitos entraram porque eu tinha um problema de saúde, eu tive um desafio com a pele, eu tive alguma... E tantos outros não, pelo cuidado, por olhar, poxa, eu posso fazer um produto com menos uso de resíduo ou menos água, eu posso ser mais eficiente, né? Então, eu acho que tem um trabalho de educação que a gente tem que fazer nas nossas empresas, internamente, e aí isso vai explorando, claro, com planejamento, com estratégia, para chegar nas gôndolas e nas nossas casas. Sim, perfeito. E isso reflete, assim, no varejo, né? E como é que você enxerga que o conceito do bem-estar ele vem evoluindo no varejo, né? Vamos pegar, assim, os supermercados, vai, que é a grande massa ali, né, de consumo. Tem as lojas especializadas também. Mas você acha que hoje o varejista, o supermercadista, ele está mais aberto a cadastrar novos produtos, a ampliar a categoria? Você acha que... Porque começa ali... Me corrija se eu estiver errada, mas começa ali falando de produtos saudáveis, ou então com uma pegada, um saudável até um pouco indulgente, né? Então, sei lá, barrinha de cereal, sim, né? Sim. Começa mais ou menos nesse movimento da barrinha de cereal, que ao invés do consumidor comer uma coxinha, ele come uma barrinha de cereal de lanche, né? Então, a gente começa nessas trocas
E aí a gente evolui hoje até para suplementos, vitaminas. A gente vê grandes redes aí apostando bastante. Mas como é que você está enxergando essa evolução? Assim, o Brasil ele é gigante, né? Então, é uma jornada. Como é que a gente está hoje? Eu costumo dizer que é o Brasil e seus Brasis, tá? Então, e é bom que todo mundo esteja nos ouvindo para até fazer essa reflexão. Ainda é, Fernanda, muito difícil cadastrar produtos no varejo, de uma forma geral, tá? Eu vejo grande abertura, eu vejo os varejistas, os supermercadistas abertos a já escutar, a ouvir, a ter essa conversa, a entender o produto. E quem já entendeu isso, está na frente, tá? Eu já sei quais são os varejos onde eu vou e eu encontro experiências de bem-estar, tá? Já sei as lojas. E se eu sei, tantos outros milhares de consumidores também sabem. Então, assim, apesar da dificuldade que ainda existe, aí é bom olhar sempre os dois lados da moeda, tá? Vamos olhar aqui, ninguém está aqui para dizer, o varejo é ruim. Não, vamos olhar os dois lados da moeda, a gente sabe que tem critérios, que tem regularidade, mas, assim, tem essa questão ainda de talvez, do varejo olhar, e eu sei que é muito difícil essa questão de mão de obra, tão turnover, mas, assim, vamos olhar com carinho, quem que vai ser o responsável dentro da minha operação por ter esse olhar mais voltado para a questão do bem-estar? Tá? Eu acho que é isso. Começa até pelo comprador, né? Exatamente. Né? É diferente, porque é muito diferente. Você imagina quantas categorias eu tenho dentro de bem-estar? Sim. Muitas, né? De mercearia, laticínios e hortifruti e por aí vai, né? Então, eu sei que não é fácil, tá? Mas eu acho que ter esse olhar para dizer o seguinte, quem que é o dono? Quem são os donos ou as donas desta categoria dentro da minha loja? E por que eu tenho que fazer isso? Porque, gente, o mercado está crescendo aí 7% ao ano. Como é que eu vou ficar longe deste movimento se eu sei que o consumidor busca por saudabilidade, por bem-estar? Não é mais nicho, é mainstream, é de fato e de direito. Como é que eu vou ficar à margem disso se cada vez eu procuro mais ROI, né? Se eu preciso melhorar minha margem, né? E aí, isso eu estou falando business, né? Você olha para business, negócios, números, perfeito. E aliado a isso, tem uma questão de propósito, né? Sim. Poxa, eu estou vendendo produtos que de fato, eu estou ofertando produtos que de fato fazem um bem-estar, que de fato contribuem para a melhora da vida das pessoas, né? Então, só para voltar na pergunta original, assim, sim, ainda é difícil, mas está muito melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que também quanto mais a gente democratiza essa informação, né? A feira, por exemplo, as feiras, né? A BioBrasil e a Naturaltech, eu acho que elas realmente existem com vários objetivos, mas um deles é democratizar, né? Que quem visita ali o varejista, principalmente, olhar para aquilo e falar, caramba, quanta coisa existe. Eu tive essa sensação, assim, né? Eu acho que a feira, ela estava, né? As feiras estavam muito maiores esse ano, sim, a sensação sim, que eu tive. sim. E andando, eu via uma gama de possibilidades. Exato. Assim, hoje você fala eu via desde soluções para alimentação, para limpeza, para cosmético, higiene pessoal, enfim. E aí você fala, é muita oportunidade. É muito E até as variações, assim, por exemplo, gummies, né? Sim, esse ano foi de fato o ano das gummies, né? Sim. Eles falam, tudo é gummy. Não, gente, não é que tudo é gummy, é que a indústria vai se transformando, quer dizer, a indústria está em constante transformação, tá? Eu acho que a indústria caminha cada vez mais para essa área de saudável e de bem-estar, tanto que a gente vê grandes marcas também investindo e se mexendo nesse setor. Então, gummies com diversas funções, né? Alimentos funcionais a perder de vista, produtos funcionais a perder de vista. Eu achei muito legal essa questão da inovação. Como a gente vê inovação, né? Então, os cogumelos em diversas formas de consumo, como bebida, como café, como nos gummies, enfim, e tudo muito com sabor, porque as pessoas não querem remédio. Sim. Entendeu? Elas querem experiência saborosa, prazerosa, experiência, né? Indulgência, como a gente estava comentando. Então, eu acho que abre um leque de oportunidades de que saudável é desde o hortifruti, né? O bem-estar tá no fresh, mas também tá na indústria que busca essa transformação e que olha para bem-estar. Então, na Naturaltech, nós tivemos, na BioBrasil, 1.700 lançamentos.
Uau! É claro, nem se você quisesse cadastrar todos os produtos, você ia conseguir. Obviamente, a gente está olhando, né? Varejo, qual é a minha estratégia, para onde eu vou, o que comporta com a minha gôndola, o que é que o meu cliente quer, como é que está o meu CRM, minha conversa com esse cliente, né? Para eu poder fazendo essas experiências, né? Do que performa melhor, de quais são as marcas, de quais são as histórias. E aí, nessa questão de produtos, Fernanda, a gente está falando muito falamos de cogumelos, mas os biomas, por exemplo, os biomas brasileiros são incríveis. Então, você viu nos corredores experiências com bacuri, com uvaia, né? Com jaca, com produtos da Amazônia, e falando da Amazônia em pé, né? Ou seja, não estou falando de desmatamento, estou falando realmente do que está disponível. Então, eu acho que a gente tem, assim, de fato, né, um potencial, a indústria brasileira, e aí quando eu falo indústria, varejo, né, e esse ecossistema, a gente tem uma oportunidade gigantesca, porque a gente tem matéria-prima, a gente tem ingredientes, os biomas são incríveis, né, em termos de sabores e de experiências que nós aqui, por exemplo, estamos falando, né, aqui de São Paulo, nesse caso, a gente desconhece, né? A gente desconhece os produtos que a gente tem dentro de casa, né? Então, acho que tem muitas oportunidades pela frente e é uma jornada mesmo, como você comentou, a gente só está começando, né? E você vê quem está despontando na frente vai melhorando essa conversa, né? Vai trazendo mais esse cliente mais para perto, porque eu estou falando de além só de gôndola, né? Eu estou falando de uma experiência com um propósito, com um valor percebido muito grande. E assim, eu fico pensando, né? Muitas vezes eu também, como varejista, né? Colocando o chapéu de varejista agora, quando a indústria vem oferecer para a gente cadastro de novos produtos, seja ela uma indústria nova, uma pequena indústria ou uma grande indústria investindo nisso, é muito bacana porque a gente começa a entender mais características, o porquê, os ingredientes, né? Mas é tão difícil isso chegar para o consumidor, né? Porque isso eu acho que é um trabalho que a indústria tem que fazer, ok, mas o varejo ele pode ajudar. Então, como chegar, né? Porque às vezes o ingrediente XPTO está lá no rótulo, mas quem garante que aquele consumidor vai entender o benefício? Então, como que o varejo, se unindo à indústria, ele consegue educar esse consumidor, levar mais informação, assim? Tem alguns insights que a gente pode ter, assim, no nosso dia a dia? Eu acho que o nome do jogo é colaboração, né? Assim, a indústria precisa entender um pouco mais do trabalho do varejo. E quando eu falo indústria, incluo também aqui nessa indústria os produtores, tá? A gente fala muito com o pessoal do Fresh, né? Então, essa indústria precisa conhecer mais o varejo e o varejo mais esse trabalho da indústria. Porque se, no final do dia, ambos têm o mesmo objetivo. Aumentar o consumo, sim. Tá? A gente está do mesmo lado. Eu acho que essa coisa, a gente sabe que numa mesa de negociação comercial, as tratativas são muitas vezes duras, mas se a gente entender, se ambos entenderem que a gente tem um mesmo objetivo, então como é que eu posso criar experiências dentro da loja? Como é que eu posso criar ilhas e momentos onde eu tenho alimentos funcionais, proteicos, ilha fitness, ilhas de bem-estar, ilhas da família, ilhas... Porque eu não preciso... A diferença do saudável aqui, ou do bem-estar de uma forma geral, ele não está restrito a um único momento do dia. Eu posso ter vários pontos de contato. Eu posso começar com um shot, né, o meu dia, e terminar com algum chá, para que eu tenha aí um sono mais tranquilo, né, e prazeroso. Então, eu acho que o que precisa, o consumidor final precisa ser educado todo o tempo, do ponto de vista de levar informação. Entendi. Mas o nome do jogo passa por uma colaboração entre varejo e indústria. Como é que o colaborador nos corredores, o que ele sabe daquele produto? A parte de treinamento. Entendeu? Eu vejo lá uma prateleira gigante de kombucha, né? Meu sonho, assim, um monte de kombucha. Quer dizer, a gente precisa treinar, né? Capacitar, e o treinamento a gente sabe que tem que ser constante. Quem melhor do que para falar do próprio produto, senão essa indústria que conhece, que entende, que pode aproximar. E hoje em dia a gente tem um online para nos aproximar demais. Então você pode fazer um treinamento de 30 minutos, pílulas, 20 minutos. Né? Todo mundo está correndo, né? Os colaboradores também. Eles precisam... Então, como é que eu trago pílulas e informações para que eles possam ter acesso rápido e, de fato, se tornarem embaixadores daqueles produtos? Né? Se eu pegar, assim, um resumo, assim, então talvez passe ali por uma questão de
uma questão ali de organização, até visual mesmo, da categoria, né? Curadoria mesmo. Curadoria, Exato. unir esses produtos também para que fique fácil essa jornada. Uhum. Então, até estou falando aí de gerenciamento de categoria, ambientação de compra, Exato. passa por treinamento, passa por ações, sei lá, eventos, Exato. degustação, um bom uso de CRM, das mídias sociais para gerar conteúdo. Às vezes até collab, né, de conteúdo Exato. com nutricionistas, com médicos. Exato, né? Quer dizer, hoje em dia os influencers ou micro-influencers, e quando a gente olha para o papel que o profissional da saúde tem em recomendar produtos, né? Recomendar produtos, recomendar... Nem estou falando de marca, tá? Eu estou falando dessa questão de puxa, que caminhos eu posso seguir. É um papel gigantesco, né, que a gente tem. O varejo tem jornalzinho, o varejo tem sua mídia social, tem seu app. Como é que a gente conversa e vai entendendo em pílulas e devagar? Porque, de novo, eu sei que tem o Brasil e o seu Brasil. Então, essas são alternativas possíveis para quem tem uma gôndola, uma loja, ou para quem tem mais de 100. Não está restrito, não é porque eu sou pequeno, né? E acho que é isso que é importante. Não é porque eu sou pequeno que eu não posso fazer, ou que eu seja tão grande que eu não consiga também olhar um pouquinho, voltar para trás e entender esse mercado, né? Então, eu acho que é uma narrativa que precisa ser construída e é constante. Né? Ou seja, qual é o meu calendário anual de bem-estar? Vamos pensar no calendário anual e ter pontos de contato, do mesmo jeito que a gente tem as campanhas, por exemplo, de sazonalidade de frutas, legumes e verduras, flores. Eu posso ter os momentos das estações de bem-estar, onde eu engajo o meu time interno, onde eu engajo os meus stakeholders e consequentemente, né, o meu cliente, o meu consumidor final. Eu sei que falar é fácil, né, Fernanda? E a gente entra no escritório e aquela coisa, aquela bagunça. Mas, assim, por isso que eu volto, né? Precisa ter, assim, quem que está olhando com cuidado e com carinho para isso? Né? Não precisa ser, talvez, uma única função. A gente sabe que o mundo é real. E a gente precisa ter alguém que possa ter esse olhar e esse despertar, né, para esse universo de bem-estar dentro das redes varejistas, né? E acho que vou pegar um gancho que você falou do calendário, né? A gente está no momento agora, sei lá, de inverno. E normalmente inverno, o varejo, ele caminha para indulgência. Né? Então, para o café, para a massa, para o chocolate. Mas também dá para a gente trabalhar bem-estar, né? No sentido de, sei lá, a categoria de próprio hortifruti, a gente fala, sei lá, de sopas. Sopas, caldos incríveis, né? Dá Sabores. Pra gente também levar um pouco disso para esse público que... E dá para levar praticidade, né? Eu tô falando, né? Eu tô com conveniência, eu vou lá, né, na rede do varejo, já compro a minha bandejinha já cortada, porcionada. Eu fiz isso esse final de semana. E, gente, eu sou péssima cozinheira, mas isso... Então, eu vou na conveniência, né? Eu vou no bem-estar, mas eu quero conveniência, né? Incluir no calendário, porque às vezes esse consumidor do bem-estar, ele é o ano inteiro, ele é um estilo de vida, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fala mais disso no verão, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que a gente pode explorar isso o ano inteiro. Vai mudando o produto, vai mudando o parceiro, vai trazendo novas experiências, vai fazendo testes e aí você começa a ter dados. Poxa, isso aqui performou, né? Posso fazer por mais tempo. E, de repente, até chega um momento que é o cliente que bate na tua porta. Fernanda, quando que é a próxima ação de bem-estar? Como é que tá isso, né? Eu quero participar, né? E você começa a criar essa relação com ele, né? Então, acho que a gente tem hoje a tecnologia a nosso favor para isso, né? Todas as bases de CRM, de informação que a gente pode ter desse cliente e aprendendo também com ele, né? Essa indulgência aí é muito comum, né? Cada vez mais. Eu quero comer sem culpa, viver sem culpa, né? Então, isso faz parte dos diversos pontos de contatos, né? E até a própria produção ali do supermercado, né? A padaria, a cafeteria, o restaurante. Acho que também, não só o produto ali industrializado, mas também trazer isso para a parte de marcas próprias, ou então produção própria. Exato. Então, você tem hoje... Bom, marca própria cresce gigantescamente no mundo, né? E assim será aqui também no Brasil, vem crescendo. Então... É isso, quer dizer, quando eu olho para marcas próprias, eu também tenho que olhar para essa categoria de bem-estar, né? Como é que eu posso trazer produtos que conversem com esse consumidor que está cada vez mais antenado e buscando longevidade, né? Voltando no nosso tema de início. E com alegria, né? Ou seja, é para a família, é para o pet, é para todo mundo. Então, eu acho que dentro do mercado de marcas próprias, a gente tem um caminho bastante grande ainda para ser explorado,
E com oportunidades. Eu acho que você vai, inclusive, ter acesso a marcas menores dentro da indústria e imprimindo, né, essa branding, essa comunicação do varejo. Né? Então, acho que abre essa oportunidade de trazer marcas que talvez não conseguissem estar, mas com ação de marca própria, ela ganha força e você consegue chegar a muito mais consumidores. Né? Então tem razão, é verdade. E até pegando também agora esse gancho da curadoria, né? O quão difícil é para o varejista fazer uma boa curadoria, e se você puder dar algumas dicas até de tendências. A gente sabe que, por exemplo, proteicos, isso está nesse momento explodindo, tudo que é proteico, as indústrias também estão colocando os benefícios ali, proteína é um dos benefícios mais citados em tudo, né? Em tudo. Exato. Né? Tá todo mundo caminhando pro proteico, mas tem outros também. Quais outros? E como assim o varejista pode ter uma boa curadoria? Assim, onde ele consegue minimamente atender vários públicos? Assim, quais itens? Olha, eu acho que assim, eu diria... Hoje eu vou te falar assim do que a gente considera como tendência. Daqui a uns 3, 4 meses, essa cesta vai mudando, né? A gente vai trazendo uma série de outras itens. Mas, olha, a categoria de proteicos, como você comentou, vem crescendo muitíssimo. A categoria de produtos voltados para os alimentos funcionais, de uma forma geral, isso vem crescendo muito. Quando a gente olha para a tendência de bem-estar voltado à skincare, a beleza, isso vem, a higiene, isso é uma tendência. Quando a gente olha também para essa questão dos biomas, como eu comentei, então, ingredientes que retratem o local, né? Então, isso aproxima, então a gente tem visto isso como tendência no mundo e igualmente aqui no Brasil. Categorias que tratem... A conveniência nunca sai de tudo isso, quer dizer, tudo isso alinhado à conveniência, tá? Conveniência e praticidade já, tipo, aquele checklist, bom, isso tem que ter, né? Então, conveniência e praticidade está dentro dessa cesta, né, de tendências. E, principalmente, eu acho que produtos que contem a sua história, essa narrativa de onde eu venho, falar de rastreabilidade, saber de onde vem esse produto, como é que foi produzido, qual é a inclusão que gera, tudo isso, cada vez mais essas narrativas vêm atraindo muito a atenção do consumidor. Os suplementos, obviamente, dentro das categorias gigantescas, eles são, de fato, né, uma tendência forte, né, e acho que a gente cada vez mais vai ver nas gôndolas produtos que conversem com esse consumidor. E bebidas não alcoólicas, tá? Isso vem crescendo muito, quer dizer, nada contra aos vinhos. Tem vinhos ótimos, vinhos orgânicos. Baixa caloria, inclusive, né? Então, isso, bebidas em diversas formas, né? Não alcoólicas, kombuchas, bebidas proteicas, isso vem crescendo muito. Plant-based, né? Ainda continua. Acho que o mercado de plant-based ele está tentando se encontrar, ele oscila. Você hoje tem grandes marcas já no mercado, mas você vê isso cada vez mais com possibilidades e com sabores. Então, acho que ainda vamos ver uma grande ascensão, né, e fortalecimento, eu acho, desse mercado de plant-based. E tudo que a gente olha, produtos sem glúten, sem lactose, então você tem caminhos, né, para tudo isso. E por último, porque falei já de várias tendências, mas os produtos orgânicos também. E aí, quando eu olho para produtos orgânicos, não só os orgânicos fresh, mas orgânicos também proteína animal. Você tem frango, você tem ovos, você tem, né, outras categorias que também têm chamado cada vez mais a atenção desse consumidor. Perfeito. Eu acho que uma das estratégias também, né, até do próprio consumidor, ele ter acesso a tudo isso, é talvez uma dupla exposição, né? Quando eu falo dupla exposição, ter, por exemplo, esse produto numa categoria específica. Eu tenho uma categoria aqui, bem-estar, eu tenho um espaço, né, onde eu reúno todos esses SKUs. Isso. Mas também a gente pensar que, se eu tenho chocolates, por exemplo, saudáveis, eles podem também estar na gôndola tradicional de chocolate, eu posso fazer cross. Exato. Você acha que isso também ajuda? Eu né? acho assim. Eu acho que
Depende muito da rede, de qual é o, né, qual é o tamanho da loja. Então, tá bom, eu tenho uma gôndola onde eu olho lá saudáveis, pode ser interessante, uma área onde eu olho, pode ser interessante, mas eu acho que o consumidor precisa ter vários pontos de contato, porque essa questão de saudável do bem-estar, ele tem que ser naturalizado, do ponto de vista, é normal, eu tenho que olhar na prateleira e falar assim, poxa, isso aqui eu quero. Né? Claro que ele tem que vir com uma explicação, e a gente já tratou disso aqui um pouco antes, mas eu acho que precisa ter mais pontos de contatos, né? Então, eu posso ter o tomatezinho, a cenoura, junto com uma área que eu queira fazer um churrasco, alguma coisa assim. Eu posso ter os higienizados, né, do fresh, em outros pontos, em outras, com sugestões de consumo. Eu posso ter chocolate e eu posso ter chá. Eu acho que essa combinação, claro, de acordo com as realidades de cada loja, acho que isso tem mostrado que atrai e desperta, porque às vezes o consumidor ele fica muito focado no seguinte, bom, isso aqui é só para este momento, o chá é só para um momento específico do meu dia. Não precisa ser. Né? Então, quando você quando você desperta isso no consumidor, né, esses pontos de consumo e de contato, poxa, isso amplia o leque, né? Por exemplo, quando a gente olha para a guacamole, eu ainda acho que a guacamole aqui no Brasil vai explodir esse consumo, tá? Eu ainda acho que um dia a gente vai... Eu amo essa suspeita. Então, você começa a ver as possibilidades, né, de que você tem de consumo, né? Quando eu olho os diversos queijos veganos, né? Então, eu acho que é isso, é despertar neste consumidor nos pontos de contatos físicos, nos pontos de contato online, com as famosas receitas, né, as receitinhas ali online, sugestões. Poxa, que tal? Hoje é sexta, bora consumir, né, este produto. E acho que esses pontos e esses despertares são muito interessantes para a gente, inclusive, aprender com o consumidor, né? Porque ele volta para você te dando um feedback, né? Geralmente, se isso foi bom ou não foi, olha, eu fiz desse jeito e foi super bom, e por aí vai. Legal, legal. Você acha que o preço ainda é uma barreira? Porque a gente sabe que tem não sei se é bem um mito, né? Na verdade, é uma realidade. Os produtos normalmente de bem-estar, eles são mais caros, mas você acha que é uma barreira? Ou para esse consumidor, não? Eu acho que assim, claro, quando você olha para um consumidor de classe, né, econômica A, B, não necessariamente o preço é uma barreira, né? Mas a gente ainda caminha por uma democratização, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, o hiato que a gente tinha de preços, quando a gente vai pegar, por exemplo, produtos orgânicos, o hiato que eu tinha há 10 anos atrás, não é o mesmo de agora, né? Por quê? Você vai tendo mais produtores ou mais tecnologia, né? Vai ganhando escala, porque a gente sabe que essa redução de preço também passa por essa questão de produção, né? De capilaridade. Então, eu acho que assim, para democratizar, eu tenho que ter mais marcas, né? Eu tenho que ter mais oferta. E aí, consequentemente, eu vou buscando, a gente vai tendo esse equilíbrio de preços. Para alguns produtos, ainda é uma barreira, sim. Mas aí voltamos à questão da educação, que eu entendo que eu vou olhar um produto por X reais, o que eu estou vendo além daquele produto? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma narrativa que o consumidor começa a analisar. É claro que em épocas de mais austeras economicamente, tem um foco muito direcionado para preço. Mas quando há essa possibilidade de, poxa, eu vou deixar de comprar tal produto, mas eu quero esse, porque esse realmente me transporta para uma outra experiência que vai além do produto físico que eu estou consumindo. Né? É bom para mim, é bom para minha saúde, é bom para, enfim, né? Para esse propósito de vida. Então, eu acho que, como tudo, a gente vai cada vez mais ter equilíbrios de preços em função muito das ofertas de produtos que estão entrando no mercado. E são muitas, né? Então, são muitas. O que eu acho que vale é sempre essa conversa. É diferente, né, Fernanda? A capacidade produtiva de um pequeno, sim, né? De uma grande indústria, né? Eu acho que passa por entendermos que esse bem-estar, ele é um mercado de pequenas e médias empresas, né? Então, como é que se eu quero esse consumidor comigo, como é que eu vou articular com essas pequenas e médias empresas para que a gente tenha ali um equilíbrio e uma relação ganha-ganha? E também acho que passa por um lado do varejo, né? Até uma estratégia do varejo. Vou falar isso agora, o pessoal do varejo vai me matar, mas assim,
a questão da margem, né? É importante a gente entender que o consumidor que vai atrás dessa categoria, a cesta dele é muito ampla e uma cesta que compõe, vamos dizer assim, pode compor essa margem. Exato. Então, veja, ele vai pelo hortifruti, mas de repente ele passa ali numa categoria de alimentos saudáveis, aí ele vai buscar um produto de limpeza que também... Então, é como se, assim, se o varejista também olhar para isso, como democratizar também um pouco mais a margem, sabendo que ele pode ampliar a cesta. A cesta. Eu acho que também é uma forma da gente dar mais peso para essa categoria. É isso. Né? Em volume, em número de itens por cesta também. Exato. Né? Não, ainda bem que foi você que falou, né? Olha, pessoal, mas eu tô... Eu vou chegar lá na empresa e só me matar. Você tá falando pra gente baixar a margem. Mas é um olhar estratégico também. É um olhar né? estratégico, exato. Eu quero esse consumidor comigo. Eu quero gerar essa fidelidade. Exatamente, eu quero gerar essa fidelidade desse consumidor, né? Então, isso muda o jogo. Uma vez conquistado, aí você tem uma jornada mais flexível, né? Mais leve com ele. E você me perguntou aqui, eu acabei esquecendo, onde é que esse varejo pode esse varejista pode se atualizar, né? Sem dúvida, as feiras são um ponto de contato, né? Eu acho que, e eu sei que é difícil sair do dia a dia, mas tem um ganho, né, de você poder, poxa, quanto tempo levaria? Você esteve lá conosco, né, 2 semanas atrás, na Naturaltech. Quanto tempo levaria para você conhecer aquela imensidade de produtos? Né? Quantas reuniões você teria que fazer? Até para formar um pensamento até crítico, assim, o que está tendência, o que a indústria, como que a indústria está se movimentando. Exato. Por isso que é importante. Eu falei isso internamente. Eu falei, gente, o legal de ir nessas feiras não é saber se eu vou cadastrar o produto X, Y, Z. Acho que isso faz parte. Exato. Entender só, como é que está o meu mix? Ele está adequado a esse movimento que a indústria... Tô antenada? Tô um passo à frente, porque é isso, a gente tem que estar em negócios, a gente tem que estar um passo à frente, né? Olhando para frente, né? Eu acho, e mesmo nas categorias óbvias, sabe? O óbvio também tem que ser dito. Sim. Poxa, como é que alface é alface? Laranja é laranja? Não é. Tá? Não é. Eu preciso saber quem são os fornecedores. Tem diferença de preço? Tem. Por quê? Né? Cabe na minha margem, cabe na minha realidade, e aí para todo mundo, tá? Quando a gente, bom, você sabe, eu visito o varejo, gosto, mesmo quando a gente olha para os atacarejos, né? Claro, orientados para essa questão de preço, mas qualidade não se discute, não pode ser discutida, né? Então, eu acho que organizar as equipes de algumas formas para estarem nos principais pontos de networking, né? E as feiras são um ponto de networking, eu acho importante. Fazer visita, claro, a fornecedores. Eu pergunto assim, qual foi a última vez que você foi visitar o teu, um fornecedor seu na indústria, por exemplo, tá? Ou no campo? Qual foi a última vez? Porque eu sei que a batida do dia a dia é muito prática, né? E é isso, mas a gente ter esses pontos de contatos para entender essas transformações e as tendências, a gente ganha estratégia. A gente ganha longe em estratégia, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que você tem essas movimentações, networkings e feiras existindo no Brasil, no mundo, apesar e com a tecnologia, a gente continua se movimentando e se movendo, porque faz parte de eu estar à frente, faz parte da sobrevivência do meu negócio. É verdade. E quais maiores erros você acha que hoje o varejo comete quando a gente fala de como trabalhar a categoria, assim, ter alguns você acha que é importante a gente... Eu acho, assim, erros, é isso, a gente acabou mencionando um pouquinho, mas, assim, coloca tudo na mesma cesta e acha que é igual. Não é, tá? Eu preciso entender um pouquinho mais da barrinha de cereal X, da Y, do suco, da kombucha, do refrigerante, da laranja, do alface e por aí vai. Então, acho que esse é um erro típico, porque eu sei que tem que ter margem, né? Mas não dá para comparar alho com cebola. Tá? Então, eu acho que acho que é um erro que a gente precisa ir corrigindo e explicando e envolvendo a alta direção, né? Para que esse olhar venha, né? E seja constante na empresa como um todo, tá? Eu acho que é isso. Em termos de equívoco, vamos falar assim primeiro, eu acho que o outro, talvez, esse olhar constante para esse mix, tá? De como é que está meu mix,
não posso ser conformado. Eu não posso ser... Não é, tá tudo bem, tá tudo bom. Não é, porque a dinâmica aqui do mercado é muito, né? E tem uma questão, acho que treinamento. A gente sabe o turnover gigantesco, né? O mundo passa, né, por um turnover, uma falta de mão de obra gigante, em todos os pontos. Então, como é que eu posso treinar melhor? Como é que eu posso olhar para uma possível retenção desses talentos e entender no todo, né? Poxa, eu abasteço a gôndola de frutas, mas, cara, eu não abasteço a gôndola de frutas. Eu estou colocando um alimento saudável na mesa dos consumidores, né? Esse meu trabalho de como eu pego, de como eu manuseio, de como eu trato a maçã como se fosse um ovo, que a gente brinca. Como é que isso muda o jogo, né? E faz com que esse consumidor volte e repita essa compra e por aí vai, né? Então, eu acho que treinamento é algo que não pode ser custo, ele tem que ser investimento. Sim. Tá? E aí tem infinitas possibilidades. Acho que hoje, Fernanda, assim, a gente aprendizados e learnings tem sempre, e é isso, né? Mas eu acho que esses seriam 2 olhares com cuidado que eu traria para como dica ou como mensagem, ouvindo, porque a gente muito ouve da própria indústria e do próprio varejo. Né? E eu penso que a gente já faz isso com tantas categorias, vinhos, por exemplo, né? A gente tem ali o sommelier, ou o atendente, ou o ajudante de vinhos, enfim, né? Então, a gente passa por pessoas ali que se estão atendendo, que recebem um baita treinamento e tal, a comunicação. E a gente já faz isso com queijos especiais, a gente já faz isso com várias outras categorias, e agora eu acho que chegou a vez do bem-estar, né? Exato. De repente, olhar para essa categoria, de ter profissionais atendendo, por que não? Exato. Porque eles são os grandes... A gente fala de formador de opinião e tal, mas quantos por cento da população passa ali por um nutricionista, né? Então, de repente, ali no ponto de venda, que é alguém que tem a capacidade, né, Exato, para falar sobre aquilo, acho que vai ajudar muito também. Muito, muito. Acho que é isso. Quer dizer, essa categoria bem-estar, e que se desdobra em uma série de produtos, ela precisa ter esse olhar e esse cuidado. Acho que você tem os profissionais... quando você olha... A gente conversa também muito com os profissionais de saúde, nutricionistas, inclusive... tem muita informação, né? Tem muita conversa e experiência que pode ser, de alguma forma, ali trabalhada para conversar com os consumidores, para conversar na loja, para ouvir, para propor, né? Para fazer parte ali da estratégia da empresa. Acho que são caminhos de diálogo, são caminhos longos, os resultados não são imediatos, então, não dá para você achar que o resultado vai virar amanhã, né? Eu sei que as contas precisam ser pagas, mas você tem que ter uma estratégia aí de curto, médio e longo prazo e vai remodelando, né? E com certeza o que a gente vê é que quem entra nessa categoria, Fernanda, fica. É verdade, é o caminho sem volta. Entendeu? E aí, olha o tamanho deste Brasil, tá? Olha o tamanho desse Brasil. Então, eu tenho que ter essa categoria de bem-estar na Amazônia, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, porque os consumidores estão por todas as partes. Né? Então, eu acho que não está restrito a uma região. Tá? Acho que é o primeiro mito. Não, isso não está restrito a uma região. Isso é global e pode ser inserido nas lojas, nos supermercados, nos empórios verdes, e por aí vai. E aí não tem como a gente falar de bem-estar sem olhar para um movimento muito grande no mercado, que são esses remédios para emagrecer. Efeito Ozempic. Isso. Então, o que acontece? A gente sabe que isso já mexe com a cesta do cliente, sim, né? Até as próprias indústrias se movimentando para isso. Como é que você enxerga esse movimento? Assim, é uma coisa que você acha que é uma onda? É uma tendência? Me fala um pouquinho como que você acha que vai se comportar. Como que você acha? Exato. Adoraria ter qualquer resposta certa, de repente não existe. Exato. Assim, o que a gente vê assim, é o ser humano, né? O ser humano quer respostas rápidas, resultados para agora. Por isso que, obviamente, a gente tem toda essa indústria do emagrecimento crescente, né? Mas eu vejo que quando você olha, inclusive, para bons profissionais fazendo prescrição ou dando instrução, só o efeito Ozempic não... Eu vou falar Ozempic, estou falando uma marca aqui, mas enfim, só o efeito de emagrecimento, ele não se sustenta no longo prazo. Eu preciso ter um posicionamento de bem-estar,
de consumo. O que eu consumo só usados emagrecedores não vai tornar o meu processo de vida saudável e longevo. Então, eu acho que cada vez mais vão existir efeitos emagrecedores para apoiar, mas até haver um estalo de que é o seguinte, poxa, só essa questão rápida não me deixa... Eu quero ficar saudável por longo prazo. E aí eu preciso de olhar para uma categoria de bem-estar. Então, ainda que eu use de reguladores, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso praticar esportes, eu preciso ter uma boa leitura, ter um bom sono. Esqueci de falar, o sono é uma tendência daquelas perguntas lá atrás que você me fez. É uma tendência forte. Então, inclusive o turismo do sono. O turismo do sono, a experiência. Para hotéis para dormir. Silêncio. Né? Não queremos falar, queremos dormir. Então, claro, isso na cesta, obviamente, a gente sabe que o consumidor tem que pegar aquela cesta e dividir, né, em várias fatias, né? Mas eu vejo que os reguladores vão existir, mas eu acho que vai passar também por esse processo. Tem um boom, mas tem um processo de, poxa, só isso não me sustenta, só isso não me mantém saudável. Aprovado, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que vai voltar para isso. E a gente vai estar sempre competindo, acho que essa é a palavra, com outros produtos, né? É um grande sonho que toda a indústria se torne saudável. Não, a gente sabe que não, né? Pode ser cada vez mais saudável? Ok, isso eu acredito, nesse levar para que haja cada vez mais esse processo de bem-estar dentro das indústrias. Mas eu vejo que vai haver uma acomodação. Assim, é a minha percepção assim, inicial. E isso abre espaço para o varejo também olhar, não só com aquela missão, eu preciso criar uma categoria de bem-estar, eu preciso melhorar minha categoria de bem-estar, mas também olhar para outras categorias e falar, puxa, de repente o consumo de bebida, vou citar um exemplo, de bebida alcoólica já não é mais o mesmo, eu posso até reduzir o espaço dentro da minha loja física dessa categoria ou então de outras categorias, porque realmente a loja ela tem que ser viva, né? Ela tem que ser viva, ela tem que acompanhar e aí usar os seus próprios dados, né? Eu acho que quem tem aí o CRM, entender realmente o tamanho de cada categoria por loja, por região, né? Exato. E entender também o que tem de oportunidade, de tendência para agregar, enfim, acho que isso é um olhar constante. É permanente, por isso que eu digo, né? Quem cuida, né? A gente volta para essa curadoria de entender o que está performando e fazer testes, é claro, né? Trazendo marcas, trazendo os produtos. Quando a gente visita, sei lá, varejos também fora, você vê, né, uma grande oferta de produtos saudáveis quando você visita algumas redes específicas, um Whole Foods da vida, então um Sprouts, você vê, meu Deus, né? E isso tudo, cada vez mais eu vejo que vai chegar aqui ou está chegando, mas a gente está tropicalizando, tá, Fernanda? Eu não acho que a gente está criando um modelo, importando, não é isso. Né? Claro que as tendências são globais, algumas chegam por aqui sim, como por exemplo das águas mineralizadas e tal, né? Então, isso foi... Já existia, né? E aí chegou aqui também, enfim. Mas eu vejo que a gente vai conseguir tropicalizar isso olhando para o perfil. Eu preciso falar com o meu cliente. É um cliente da tua loja, provavelmente não é o mesmo cliente, ou talvez o que ele procure quando visita uma loja tua não é o mesmo que ele procura quando visita outra. Mas eu preciso saber qual que é o meu posicionamento. Eu quero que ele fique mais tempo comigo. Né? Se eu tiver um mix melhor, se eu tiver vários pontos de contatos, ele vai provavelmente estar mais tempo e resolver a vida dele comigo. Né? Que é o grande objetivo. Quer dizer, a margem se ganha também nesse todo, né? Quanto tempo mais esse cliente está comigo e descobrindo marcas e oportunidades e sabores, né? Perfeito. E quando a gente fala, assim, de benchmarks, né? Acho que tem países que são muito mais maduros que o Brasil, né? A gente pode citar ali, por exemplo, a Alemanha. Eu acho que a Alemanha, para mim, assim, do que eu rodei já nesse mundão. Exato. Eu acho que a Alemanha está muito à frente. Inclusive, fiz uma visita técnica numa rede chamada... Falou EDK. EDK, conheço. Sim, falo. E aí, uma das lojas era muito bacana, porque era uma loja conceito. E eles tinham uma categoria gigante de bem-estar. Na verdade, era uma área, não era nem um corredor. Era uma área onde eles se reuniam ali vários produtos, inclusive com uma entrada para a loja diferente, ou seja... E aí, em frente, tinha um bicicletário
Ou seja, olha que bacana, né? A Isso. pessoa vem de bicicletas do bem, que lá também é muito comum, né? Sim, Andarem. sim. Mas tinha bicicletário, as pessoas tinham uma entrada específica para quem queria só ver aquela categoria. Exato. E eu acho que, assim, o Brasil ele vai caminhar para isso, talvez vai demorar alguns anos, mas a gente vê bons benchmarks. Então, a Alemanha, para mim, é um dos países que eu acho que tem bastante já, está bem avançado, mas tem algum outro país que você acha que é legal a gente olhar também? Eu acho que sempre. A Alemanha a gente concorda definitivamente. Eu acho que sempre é uma experiência incrível de diversas marcas, né, de redes, como é que conversam com esse consumidor. E você vê muito ele orientado. Bom, eu vou nessa aqui porque eu quero essa categoria de bem-estar, eu vou nessa porque eu quero buscar um outro produto, enfim. Isso é muito claro para mim, esse posicionamento, gestão de categorias, eu adoro. Quando você olha para os Estados Unidos, claro, você tem algumas redes que despontam muito, né? E às vezes redes que conversam com o mercado latino, redes que conversam com o público até mais idoso. Então, eu vejo isso de uma forma bem bacana. Então, acho que Estados Unidos é sempre também algo legal para a gente ver. E na Europa eu desponto, acho que a Alemanha é incrível. Realmente você pontuou muito bem como experiências de gôndolas. E eu gosto muito também, Fernanda, de ir nas redes não óbvias, sabe? Essas descobertazinhas que você vai fazendo de empórios premiums, de empórios verdes. Até olhando para o varejo, né? Olhando para supermercados, quando a gente fala da categoria de flores, visita gardens. Olha, isso é verdade. Você tem uns insights, né? Eu sei que não dá para colocar tudo ali na tua loja, depende do... Mas você tem umas descobertas que fala, poxa, mas isso aqui dá para fazer. Né? E mostra que se eu fizesse do meu jeito, mas desta forma. Né? Então, eu acho que as exposições cada vez mais minimalistas, mas que conseguem passar uma mensagem, né? Quem não gosta de chegar numa entrada com flores? Sabe? E é algo que a gente vê muito forte na Europa, que a gente vê muito forte também em algumas redes nos Estados Unidos. É incrível, né? Então, eu acho que você vai tendo ideias. E aqui no Brasil também, tá? Não se engane, aqui a gente está falando... tem muitas redes interessantes para você, para fazer esse cross de experiência. Deixa eu olhar, né? Mais do que só olhar o meu concorrente. Às vezes não é teu concorrente. Você está num estado, ele está num outro, é outra coisa. Mas eu acho que vale a pena ver quem está conseguindo ter esse posicionamento premium e de bem-estar, e de conversa, e de diálogo, e de apresentação e experiência. Né? Então, tem muitos. Se a gente falar com certeza vamos ter vários aqui. E Não, mas eu acho que tem... O Brasil também tem bons exemplos. Muitos bons exemplos para descobrir. E você consegue ter essa imersão de certa forma rápida, né, Fernanda? Assim, você absorve, ainda mais quem é do varejo. Você entra lá, você já tem uma leitura muito rápida de quão eficiente ou não, né, pode estar sendo aquela operação. Perfeito. E outro ponto também, acho que a gente falou um pouquinho no começo, que o bem-estar, ele passa pela praticidade, né? Até porque a gente está falando de gerenciamento do tempo, né? Então, eu tenho tempo para eu dormir, eu tenho tempo para eu praticar o esporte, eu tenho tempo para eu, sei lá, ou meditar, ou pelo menos ter aquele minuto de reflexão no meu dia, porque a gente está falando de saúde mental. Sim. Eu tenho tempo para me alimentar, então eu não como qualquer coisa na rua, né? Eu tenho tempo para organizar minha geladeira, porque... E eu falo assim, como uma consumidora ávida, né? Eu sempre fui, assim, né? Até por educação mesmo, dentro de casa, consumir alimentos saudáveis, passa muito pela organização do seu dia, né? Porque quando você tá com fome, qualquer coisa ali, às vezes, de indulgência, então passa por essa organização da sua dieta, vamos dizer assim. Não necessariamente, eu estou seguindo uma dieta da nutricionista, mas eu tenho ali um snack, alguma coisa assim. Isso abre muita oportunidade para o varejo também trabalhar o grab and go, né? Que é o pronto para levar, o pronto para comer. O ready to eat, né? O pronto para comer. Isso. Exato. Isso, então, acho que também é algo que, fora ali o produto industrializado, também talvez o varejo trabalhar uma área ali de snacks. De snacks. Também isso é uma oportunidade? É definitivamente uma oportunidade, né? Eu posso ter uma cenourinha já embaladinha com algum cremezinho, eu posso ter uma salada de frutas, eu posso ter um suco. E aí, né, a gente volta, poxa, nas possibilidades que a gente tem de sabores, né, aqui no Brasil. Eu posso ter alguns salgadinhos, né, voltados para essa área de bem-estar, salgadinhos saudáveis, né? A gente já falou de rótulo e tudo, e que se conectam com esse meu dia.
Então, eu acho que essa categoria, ela cresce, tá? E aí você vê, de fato, isso no varejo, nas gôndolas, você vê essas experiências cada vez mais, né? Alguns tipos de pãozinho, de torradinhas. Então, esses combinados são uma tendência, porque nós nunca temos tempo e a gente quer comer bem, né? Então, é isso, é o que eu posso comer no carro, posso comer na academia, chego rápido em casa, enfim, né? Eu acho que tem um lanche da escola e por aí vai, né? Acho que esse é um ponto de... E a gente vê, né? O varejo já olhando para isso, tendo uma exposição maior, inclusive, né? Eu gosto de ver como, por exemplo, eu posso ter sucos ou algumas polpas, né? E você ter depois esse preparo, ou como eu posso ter esse produto já pronto para o meu consumo, né? As frutas fatiadas, né? Além das saladas de frutas. Então, a gente tem visto isso nas gôndolas com muito mais frequência. E eu acho que isso veio para ficar definitivamente. E é a combinação potente ali, né? Você atende uma demanda do consumidor, isso agrega margem para o varejista, que a margem está ali, né? No processado. Sim. Então, eu acho que é uma combinação muito potente aí. Fica uma dica para quem está ouvindo, escutando a gente. E espero que implemente rápido, né? Hoje em dia você tem muitas informações colocadas à disposição, tem as associações para apoiar, tem as consultorias, então dá para começar. Comece devagar, quem ainda não começou. E se você não começou, corre. Aí eu vou dizer, corre, porque é importante. E você vai ver, né? A gente está olhando, você estava falando de margem, né? Isso também agrega valor e traz mais resultados, né? Perfeito. Eu já vou, assim, você já falou um pouquinho, mas para a gente fechar, né? A gente teria papo aí para mais. A gente vai ficar falando aqui. Exato. Mas quais são as dicas, assim, para a gente fechar que você daria, então, para quem está começando, para quem já tem uma categoria sólida ali, enfim, quer realmente prosperar cada vez mais, para a gente fechar esse episódio? Então, olha só, a dica olhe para essa categoria de bem-estar, e a gente já colocou, né, como categoria, né? Olhe para esse bem-estar que vai de alimentos, né, a moda, a pet, né, gigantesco, mercearia, hortifruti, enfim. Eu acho que tenha um olhar para isso, para acompanhar essas tendências do mercado. Tem muita informação na rede, tá? Infinitas para poder acessar. Identifique quem são os seus fornecedores ou potenciais fornecedores locais. Começa devagar, começa entendendo aí dentro do seu tamanho qual é o teu raio de atuação, né? Converse com profissionais da área da saúde. Conversa, um bate-papo, entenda um pouquinho como é que caminha esse mercado e como é que a gente pode fazer essas experiências virem para a loja, né? Seja na loja física, seja na loja online, mas eu acho que passa por esse papel de entender que é uma categoria que pode dar resultado. Acho que é isso. Dentro dessa jornada que a gente vive por resultados e para todos os lados, a categoria de bem-estar pode dar resultado, né? Ela dá resultado. Então, eu acho que isso parte essa é a minha recomendação para o varejo. Eu tenho um consumidor querendo um produto de bem-estar. Aonde ele vai comprar? Então, eu acho que é isso, né? Você quer que ele compre na tua loja, no teu negócio, e isso passa por transformação constante, né? Nós somos seres em transformação, então é isso. A loja, a gôndola, é reflexo de quem, né? É reflexo desse consumidor que está sempre em busca de novidade, curiosidade, né? Acho que esse é o meu principal, de tudo que a gente falou aqui, que foi muito gostoso e incrível. Eu acho que passa por esse despertar, né? Minha mensagem é o despertar para essa categoria de bem-estar nos supermercados, nos empórios, nos varejos aí diversos. Perfeito, Valesca. Então, assim, se a gente pudesse resumir, né? Categoria de bem-estar, primeiro, é para todos, desde o pequeno varejo até um grande varejo, desde uma geração mais nova, uma geração mais sênior, né? Então, acho que a gente pensar realmente como isso, como uma tendência, uma realidade, na verdade, né? E como o varejo pode se beneficiar disso, até, inclusive, por margens e também por atender a expectativa desse novo consumidor. É isso. Valesca, muito obrigada. Que troca boa. Aprendi muito. Imagina. Já fiz várias anotações aqui para levar também para o meu dia a dia. Tenho certeza, na verdade, que a nossa audiência também gostou bastante. Espero que você também tenha gostado. Foi um prazer te receber aqui. Não, o prazer foi meu, gigantesco, né? A gente troca ideias aqui
e espero receber aí comentários e sugestões e cases, né? Que a gente possa receber aqui. Bom, o que eu estou fazendo na minha loja? Deixa eu contar para vocês aqui um pouquinho. Acho que a gente quer receber esse feedback de todo mundo que está nos acompanhando. Obrigada. Espero voltar, porque é um assunto que não para e não cessa. Então, aceito Desde a hora que a gente se fala de novo, é tão nervoso, né? Tão dinâmico. Realmente. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Esse foi mais um episódio do No Alvocast, o 8º episódio com a presença da Valesca Siré. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Então, a Midify, essa empresa que tem uma plataforma que gerencia todas as negociações de JBP e acordos comerciais, e a Zeus Broadcast, que é o estúdio onde nós estamos gravando aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima.